Dá-me água, filha, por favor. Bom dia, feliz Páscoa. Bom dia a todas, a todos. Prazer estar aqui com vocês nesse domingo de Páscoa. Vocês sabem, eu fiquei refletindo, né, sobre fazer ou não fazer esse espaço de conversa nosso no domingo de Páscoa. Primeiro eu achei que não deveria fazer, mas aí eu pensei que a Páscoa sempre é o momento que a gente mais encontra as famílias. A minha memória afetiva da Páscoa, por incrível que pareça, né, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de comer, tem pouca relação com chocolate e tem muito com os meus encontros familiares na casa dos meus avós. Então eu pensei que talvez seja também uma forma da gente se encontrar para debater, para discutir o verdadeiro sentido da Páscoa. E por isso, né, convidei um querido amigo meu, o pastor Henrique Vieira, para fazer essa conversa conosco. Eu gosto muito do Henrique, né? O Henrique, para mim, cumpre um dos maiores papéis mesmo na luta em defesa do resgate do sentido do cristianismo, e por isso eu vou ver se ele já está aqui para incluir ele e a gente conversar. Tá bom, gente? Só um minutinho. Vamos ver. O Instagram, me ajuda, amigo. Aqui, querido amigo, passando ele, gente. Bom dia, Henrique. Bom dia, Manu, tudo bem? Tudo, que felicidade conversar contigo hoje. Obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço, muito legal poder conversar com você. Tá tudo bem com você, a família? Tá tudo bem, a Laura tá aqui do meu lado desenhando. O Duca tá se arrumando hoje, vai lançar o disco novo dele. E o Guilherme tá dormindo, porque adolescente fica em quarentena sempre, né? Verdade. Henrique, querido, primeiro eu tenho um recado para te dar do Freixo. O Freixo disse que tu tá um mau aluno, porque eu lembrei do aniversário dele antes que tu. Viu? Que é hoje. Daqui a pouco, eu sei que é hoje. Eu faço quarta-feira. Nossos aniversários são próximos. Esses arianos todos. Eu vou ligar para ele daqui a pouco. Ele mandou cobrança, viu? Mandou assim, live com o Henrique? 3 pontinhos. Ciúme. Aí falou, diga para ele que ele te lembrou antes do aniversário que ele. Então, eu vou apagar os comentários um pouquinho, gente, para vocês poderem olhar para o rosto do Henrique, que eu, pelo menos, quando estou assistindo live, fica o texto escrito no rosto do convidado, eu não gosto. Henrique, eu estava falando pro pessoal que nos acompanha, que eu refleti muito sobre se eu ia fazer ou não ia fazer um momento de conversa hoje, no domingo de Páscoa, porque o meu domingo de Páscoa, a minha memória sempre é da minha família reunida, né, de todos nós juntos. Hoje nós não ficaremos juntos, porque a gente tem condições de estar isolado socialmente. E aí eu pensei, com a minha turma, conversei com a turma que trabalha comigo e falei, olha, eu tinha muita vontade de que as pessoas pudessem ouvir o Henrique, porque na vida real, o resgate do significado da Páscoa tem muita relação com o trabalho que tu desempenha sempre, né? De resgate do significado da passagem de Cristo, da vida de Cristo, do cristianismo nas nossas vidas. E eu queria começar te fazendo uma pergunta, né, que é a pergunta que eu me fiz, tenho me feito todos os dias, me fiz hoje muito, né? Eu não sou evangélica como tu, né? A minha formação é católica, mas eu hoje nos considero os cristãos, assim, como algo, enfim, que temos um sentido comum. E eu fiquei muito, talvez a imagem que mais tenha me tocado no último período foi aquela imagem do Papa Francisco sozinho, dizendo que ninguém se salva sozinho, né? E será que agora, Henrique, a gente conseguirá resgatar o sentido verdadeiro, real, dos ensinamentos de Cristo para sair, não da quaresma, mas da quarentena, né? Com uma outra visão e um outro compromisso com o mundo, com a humanidade? Tomara que sim, Manu. Você me ouve bem? Muito, tá ótimo. Que bom. Olha, eu espero que sim. Eu espero que esse momento que revela a nossa fragilidade, revela também os nossos limites, seja um momento para quebrar muito da vaidade, da arrogância, da soberba, da prepotência do coração humano, e que esse momento possa nos lembrar do valor da solidariedade, da generosidade, da compaixão, da verdadeira comunhão. E esse é o sentido da vida de Jesus Cristo de Nazaré. Foi uma vida repleta de compromisso com a vida, com a dignidade humana,
com os oprimidos, os pobres da sua época. Jesus sentiu a dor do mundo, porque enxergou na dor do mundo o seu próprio mundo de dor. Então foi alguém com radical compromisso com a partilha do pão, com a celebração da vida e a promoção da paz. Portanto, eu espero que esse momento, que é um momento que nos confronta, que revela também a nossa finitude, a nossa fragilidade, que no encontro com a nossa fragilidade, nós possamos vencer nossa vaidade e possamos valorizar mais a comunhão e a fraternidade. Essa é a minha expectativa. Espero que o coração do ser humano saia desse período dificílimo, que eu não romantizo em nenhum aspecto. É difícil, é trágico, muitas vidas mais se trágico para o perdendo. nosso povo, né? Que vive em Sim. situação mais empobrecida, mais vulnerável. Exatamente, porque a pandemia em si é uma tragédia. Quando ela encontra um país desigual e injusto como o nosso, tudo fica ainda mais grave, mais absurdo. Portanto, não há nenhuma romantização do que está acontecendo. Mas já que está acontecendo, que sejamos capazes de produzir um novo modelo de sociedade a partir dessa crise e que possamos olhar para a vida de Jesus entendendo o seu significado mais profundo, que é de radical amor e verdadeira comunhão. Eu estou lendo as perguntas, eu já expliquei para o pessoal, né? Eu apaguei os comentários só para não ficar no teu rosto. Eu acho muito ruim também falar com aquilo ali circulando no nosso rosto. Alguém mandou ali na área de perguntas, eu vou ler as perguntas de vocês. Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? E eu acho importante, sabe que ontem eu tive um diálogo com a Laura muito engraçado, assim, né? De inusitado, porque a Laura estuda numa escola de freiras. E eu acho que foi lá que disseram isso para ela, mesmo antes da quarentena, que já faz um mês que ela não vai na escola. Tem um vídeo que o Coelho da Páscoa mandou, dizendo que ela tinha que lavar as mãos, ficar em casa e se comportar. E ontem eu falei isso para ela. Lembra o que o Coelho falou? E ela me respondeu: a Páscoa não é isso. A Páscoa é sobre amar os outros. E eu falei, tá certo, isso mesmo. É o mais importante, o Coelho que tá errado. Então, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, Henrique? Vamos lá. Dentro da tradição judaica cristã, nós temos pelo menos 2 simbolismos que se relacionam. Se a gente pega a tradição judaica, na qual o cristianismo se inspira, a Páscoa é a passagem da opressão para a libertação. Um povo que estava oprimido, que estava numa situação de escravidão, diz lá o texto de Êxodo, que Deus ouviu o grito desse povo, que Deus conheceu o sofrimento desse povo e que Deus se compadeceu daquela situação e que Deus desceu para fazer a Páscoa, a passagem de uma situação de opressão para uma situação de libertação. Então, a Páscoa, na simbologia judaica, tem a ver com esse momento, quando o povo é chamado de uma situação de opressão para uma situação de libertação, rumo à sua terra, rumo à sua liberdade. Então, esse já é um significado muito potente. Muito profundo. Muito profundo. Porque o Deus que se revela ali é o Deus que se compadece da dor e do grito dos oprimidos e que desce para libertar os oprimidos dessa condição. Portanto, a universalidade do amor de Deus não é uma universalidade neutra, imparcial, diante das injustiças humanas. Na verdade, diante das injustiças humanas, Deus sempre assume o lugar dos injustiçados e dos oprimidos e denuncia toda e qualquer situação de opressão. Quando nós vamos para o Novo Testamento, para os Evangelhos e para a tradição cristã, essa Páscoa é atualizada na vida de Jesus. Jesus Cristo da periferia de Nazaré. Para nós cristãos e cristãs, Deus fez ser humano na pessoa de Jesus. Portanto, mais do que mediação, mais do que interlocução, trata-se de uma encarnação. Em Jesus, Deus colocou os pés sobre a terra. Em Jesus, Deus experimentou a beleza, a alegria, a potência
mas também as rupturas e as tristezas e as dores da vida. Mas como diz Dom Pedro Casaldáliga, em Jesus, Deus se fez carne, mas também se fez classe. Mais uma vez, a conexão do Êxodo, que eu falei agora há pouco, com essa dimensão do Novo Testamento. Porque Deus visita o mundo pela periferia, pela experiência concreta, existencial dos oprimidos. Jesus viveu num território que era colonizado pelo Império Romano, ocupado militarmente pelo Império Romano. A Palestina da época era um território sob o controle do Império Romano. E o mais curioso, Manu, é que dentro da Palestina, Jesus cresceu na Galileia, que era a região do norte. E essa região era, inclusive, alvo de preconceito dentro do próprio povo, porque era uma região muito marcada pelo sincretismo religioso, pelo diálogo intercultural, por uma troca cultural com outros povos. Ou seja, Jesus viveu dentro de um contexto de opressão, num território que era alvo de preconceito e de estigma social. Esse foi o lugar escolhido por Deus para colocar os seus pés sobre a terra. Pois bem, posso desenvolver um pouquinho esse argumento? Claro, eu fico te ouvindo aqui, vou ficar o tempo inteiro. Estou aqui me concentrando para lembrar que eu tenho que te perguntar mais. Mas tá ótimo, vai falando, tá lindo. Não, mas é isso. É só para dizer que o corpo... Segue falando, Henrique. Quando for para interromper, eu faço assim alguma coisa. O corpo de Deus na Terra é um corpo que experimenta esse chão da periferia, essa vivência concreta dos oprimidos. Daí o menino Jesus já é perseguido, ele sobrevive a um genocídio operado pelo próprio Estado. José, Maria e Jesus têm que se refugiar no Egito para fugir da perseguição do governador Herodes. Portanto, um menino pobre da periferia, uma família de refugiados que, na verdade, se salva no Egito. Esse menino cresce, vive com o povo, anda com os pobres, vive em amor, quebra preconceitos, denuncia o acúmulo de riquezas. Então, nós chegamos na Páscoa. Porque o corpo de Jesus foi um corpo que denunciou as opressões, que acolheu os estigmatizados, que incomodou as estruturas de poder, que amou sem condições, que resgatou a dignidade de pessoas desprezadas. E esse corpo de Jesus, desde a sua infância, era um corpo pré-selecionado para a morte, como muitos corpos na nossa cultura são hoje. Um corpo vigiado, perseguido, precificado, um corpo alvo de mentiras, difamações, calúnias, e esse corpo conheceu a cruz. Daí a sexta-feira da paixão, quando Jesus é preso, torturado, executado pelo Estado, porque foi entregue por líderes religiosos. Então Jesus foi executado em nome da ordem, em nome do poder, em nome do moralismo religioso hegemônico, em nome da paz. A paz romana, que era uma paz sangrenta, genocida, militar, armada, pegou o corpo de Jesus de Nazaré e submeteu esse corpo à sentença final e à sentença fatal. A cruz não é nada romântica. A cruz é símbolo de um corpo torturado. Portanto, a sexta-feira da paixão me faz lembrar da conexão de Jesus com todos os corpos oprimidos ao longo da história. É uma conexão radical, carnal, existencial, espiritual. E cabe lembrar que essa crucificação continuou e continua ao longo da história. Porque quando uma mulher é alvo de violência, o corpo de Jesus está sendo maltratado. Quando um indígena corre de bala, o corpo de Jesus está sendo maltratado. Quando uma travesti é apedrejada na rua, o corpo de Jesus está sendo maltratado. Quando uma criança passa fome, o corpo de Jesus está sendo maltratado. Quando uma família de refugiados não consegue atravessar uma fronteira, o corpo de Jesus está sendo maltratado. Porque o corpo de Jesus se conecta diretamente com os corpos, com as experiências concretas de todos os oprimidos da terra. Mas, para concluir esse raciocínio,
A Páscoa não fica só na sexta-feira da paixão, não fica só na dor, no sofrimento da cruz. O final do Evangelho não é a cruz. O final do Evangelho é esse domingo de manhã. É a anunciação do futuro, é a vitória da vida, é a teimosia da esperança, é a ressurreição. Portanto, faz-se a passagem, a Páscoa, da morte para a vida, do desespero para a esperança. E se dependesse do Estado, não saberíamos sobre Jesus. Se dependesse das lideranças religiosas, não saberíamos sobre Jesus. Quem anunciou que Jesus estava vivo foram pessoas pobres, maltrapilhas, marginalizadas e estigmatizadas. E a ressurreição tinha um caráter de insurreição. Porque, veja bem, o Estado matou em nome da ordem. Porque os líderes religiosos entregaram. Mas, a despeito disso, aquelas pessoas pobres da Galiléia e da Judéia disseram: Jesus presente, agora e sempre. Quando eles anunciam a ressurreição, eles estão desautorizando o poder romano, desautorizando a condenação dos líderes religiosos e afirmando que, a despeito de tudo aquilo, Jesus de Nazaré, o periférico, estava vivo no meio deles e os animando a seguir no caminho. Portanto, a Páscoa do Êxodo é atualizada no cristianismo na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. E isso, para nós, sinaliza um compromisso de Deus com os pobres, com os oprimidos, com a plena e verdadeira justiça e um sinal de esperança, que, a despeito dos senhores do mundo, o futuro vem da periferia e é um futuro de partilha, de comunhão, de paz, e que a vida plena há de ser a palavra final. Henrique, eu hoje de manhã ainda comentava com o Duca, né? A coisa que mais me impressionava sempre, né, quando eu ouvia a história da Páscoa e os símbolos, sempre foi ver como a criança, né, como ela capta, sempre foi o deboche que fizeram ao crucificar Jesus com as letras que puseram em cima da sua cruz, né? Então, que hoje eu compreendo aquilo como uma crueldade mesmo, né? Quer dizer, não bastou a morte, né? É preciso, além da morte, debochar, né? Profanar aquele corpo, mostrar o quão indesejável ele era permanentemente. Então, isso me lembra muito situações que nós vivemos hoje, né? Dessa crueldade que é sádica, que é sórdida, que escolhe quem vai morrer e quem vai viver. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que é uma reflexão que eu tenho feito muito com alguns amigos, que é sobre o papel das mulheres no cristianismo. Sempre que a gente pensa e fala da história de Jesus, ela começa com Maria o parindo numa forma absolutamente não desejada, né? Nenhuma mulher desejaria ter o seu filho na manjedoura, né? Sem condições. Aquilo é a expressão da não condição ideal, né? Depois, muitos anos depois, enfim, um dia minha mãe me falou algo, e eu sou mãe há pouco tempo, a Laura tem 4, né? Quando um dos meus irmãos ficou doente, que ela me disse, e aquilo me marcou para sempre, que ela havia se sentido como Maria com as 7 espadas atravessando o peito. Finalmente que ela havia entendido aquela passagem, né, das 7 espadas atravessando o coração, o peito, a dor, né, a dimensão da dor. E na América Latina, principalmente, a materialização do cristianismo se dá a partir da figura da mulher. Então, quando a gente pega Conceição, quando a gente pega Guadalupe, né, as mulheres, né, têm um papel muito grande na fé do povo, na materialização dessa fé. Eu nunca conversei sobre isso contigo. Eu sempre converso sobre várias coisas, sobre a tortura, sobre a violência, sobre os indesejáveis, né? Mas sobre isso eu nunca conversei contigo. Eu queria te ouvir um pouco. Perfeito. Excelente pergunta. Maria, vou começar por Maria e fazer uma fala sobre a necessidade de tirar a lente patriarcal na leitura da Bíblia. Maria, uma mulher numa sociedade patriarcal, pobre numa sociedade desigual, moradora da periferia de um território colonizado pelo Império Romano. Então,
na hierarquia daquela sociedade, uma pessoa esquecida, uma pessoa sem importância, por ser mulher, por ser pobre e por estar na periferia. Imagina só a surpresa dela quando um anjo, mensageiro de Deus, a visita. Esse texto, se colocado dentro do contexto, é um texto muito curioso e muito revolucionário, porque as elites não lembravam dela. O poder religioso não lembrava dela. Era um dia a dia anônimo, mais uma Maria, caminhando, lutando pelo pão de cada dia. E diz a memória dos evangelhos que em determinado dia o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, não vai a Roma, não vai a Jerusalém, não visita um palácio, não visita o templo, mas vai naquela pequena casa daquela mulher pobre da periferia e diz o seguinte: mulher, você é bem-aventurada. Em outras palavras, você é feliz. Só isso já traz uma dimensão muito interessante da visitação de Deus ao corpo de uma mulher periférica. E o anjo diz para Maria que ela é feliz porque ela carrega o futuro, ela carrega a esperança, ela carrega o Salvador. E diz o texto que Maria fica tão feliz que ela canta. É o canto de Maria que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, que é um dos trechos mais lindos e potentes da Bíblia. É o canto de uma mulher feliz, empoderada, anunciando o futuro a partir do seu corpo, a partir do seu ventre, a partir da sua experiência concreta. E no canto de Maria, Manu, ela fala assim: ah, bendito seja Deus que lembrou da minha vida, que lembrou da humildade da sua serva, que lembrou da condição do seu povo. E em determinado momento do canto, ela fala assim: porque ele veio para derrubar os poderosos do seu trono. Imagina só a ousadia desse canto que ecoava do corpo, da boca dessa mulher. Deus veio destronar os poderosos, tirar a arrogância do coração humano, despedir de mãos vazias os ricos e encher de bens os mais pobres. É muito bonito o que essa mulher canta como fruto da visitação de Deus. Ela está anunciando um mundo em que o poder se converte no sentido do serviço e que a riqueza acumulada é destituída para que os pobres tenham dignidade. Então, o início do evangelho vem a partir do corpo de uma mulher pobre, periférica, que canta, que faz arte, que anuncia a salvação. Isso só para mostrar a presença potente e latente das mulheres no contexto do evangelho. E tem um princípio fundamental da teologia feminista, e eu gosto de ouvir, de aprender com as companheiras que, com muito mais autoridade, desenvolvem a leitura feminista da Bíblia, que é o seguinte: o contexto cultural da Bíblia, em geral, é um contexto patriarcal. O que isso significa? Quando aparece histórias de mulheres, e tem muitas, que não são percebidas pelas lentes do patriarcado, mas se a história nos conta X de importância, é porque muito provavelmente a importância era 10x, era 20x, era muito mais. Por quê? Porque uma cultura patriarcal tende a minimizar a importância e o papel da mulher, certo? Se mesmo numa cultura patriarcal as mulheres aparecem no texto como participantes do protagonismo da vida de Jesus, isso significa que a presença delas na história era muito maior do que aquilo que o texto revelou. Então, quando a gente olha para o Evangelho, a gente já percebe grande participação de mulheres ali no movimento de Jesus. Mas se o texto de lente patriarcal nos disse isso, é porque, na verdade, a participação delas foi ainda muito maior. Portanto, eu quero concordar com você de que nós precisamos retirar as lentes do patriarcado
perceber a força feminina na tradição bíblica. Muitas mulheres hoje desenvolvem a teologia feminista, desconstruindo esse olhar patriarcal sobre o texto bíblico. E no limite eu fico com o samba enredo da Mangueira desse ano, quando ele fala que Jesus tinha rosto negro, sangue índio e corpo de mulher. Nós temos que vencer essa visão patriarcal do Deus como macho, do Deus como masculino. O corpo de Deus no mundo não é um corpo mediado e monopolizado pela figura masculina, pela figura do homem. Quando a gente tira essa lente patriarcal e mergulha na tradição bíblica, a gente vê um Deus muito mais poderoso, muito mais potente. E só para concluir, a palavra Espírito Santo no Antigo Testamento é ruá, que significa vento, e é uma palavra feminina. Portanto, o Espírito Santo, que na língua portuguesa é o masculino. Espírito Santo, masculino, o Espírito, na tradição bíblica não. É vento, é arruá. Portanto, é muito bom destituir a lente patriarcal e encontrar o corpo de mulher de Deus. Tu fala sempre em tirar a lente, né, Henrique? E hoje existe na sociedade um setor muito organizado e muito forte. Eu costumo dizer que são aqueles que defendem um cristianismo não cristão, né? Porque cada vez mais distante dos ensinamentos de Cristo, mas que faz o contrário. Ao invés de tirar a lente, coloca uma lupa, né? Para buscar um Deus não misericordioso, do não perdão, do não acolhimento. Eu queria falar um pouco contigo algo mais, talvez, mais de exercício mesmo. Como é tirar essa lente? Como reconhecer na Bíblia, né, esse Deus que se faz mulher, que se faz negro, que se faz um refugiado morrendo com o barco que não chega, que não consegue atravessar o Mediterrâneo? Qual é o exercício que nós, que não somos um pastor ou uma pastora como tu, tem várias teólogas feministas, mulheres, depois eu posso recomendar algumas arrobas que eu sigo, né, para fazer, tu deve conhecer ainda mais que eu, mas como tirar essa lente e colocar, qual a lente que a gente coloca para fazer a leitura bíblica mais próxima de Cristo? Beleza, Manu. Só uma pausa antes. Você está me ouvindo bem, né? Tá, perguntei se estavam te ouvindo, me disseram que sim. Só para dizer que várias vezes eu estou tomando aqui um café e de propósito eu estou usando essa xícara. Mas você não deu muita atenção até agora. Não, eu tô com a minha profissão mãe tá cansada já de guerra. É porque ano passado... Eu sou colorada, viu, gente? Só quero registrar isso para vocês, ele tá provocando. Sim, é porque ano passado... Nem Flamengo... na Páscoa esse pastor, eu vou entrar agora no coro contra o pastor Henrique. É que ano passado o Flamengo eliminou o Inter nas quartas de final. Foi uma eliminação digna, mas eliminou o Grêmio na semifinal e aí foi realmente apoteótico, né? Alguém me perguntou se eu teria condições de torcer para o Flamengo contra o Grêmio, né? Achando que depois da eliminação eu não ia conseguir. Falei, sim, mas depois eu sou River Plate, né? Obrigado pela pergunta. Eu acho que a melhor forma de tirar a lente é um tripé que eu uso para leitura bíblica. Primeiro, comunidade. Ler a Bíblia em comunidade. Esse é um fato fundamental. Tirar a interpretação da Bíblia de determinadas figuras especializadas que controlam a leitura e a interpretação e impedem o exercício da troca, do diálogo, das perguntas, das dúvidas. Então, a primeira forma de ter uma lente mais genuína, saudável para a leitura do texto bíblico é uma leitura comunitária da Bíblia. Isso não impede de fazer a leitura individual, a leitura devocional, a leitura meditativa. Evidentemente que não. Mas sempre ter um espaço coletivo para ler a Bíblia em comunhão a partir das demandas concretas da vida. E por que isso faz sentido? Porque a Bíblia não é livro de biografias.
A Bíblia não é livro de pessoas isoladas escrevendo. A Bíblia é reflexo de povo, de comunidade e de contextos coletivos. Portanto, a melhor forma de ler a Bíblia é na dimensão de povo, de comunidade, de contextos coletivos, olhando para a Bíblia de um lado e para a vida concreta do outro. Portanto, leitura comunitária. Segundo aspecto de uma lente mais genuína e saudável para a compreensão da Bíblia. A Bíblia tem um endereço social. Nenhum texto surge do nada. Nenhuma cabeça pensa do nada. Nenhuma ideia fica flutuando sobre o mundo. Toda ideia parte de um contexto histórico, de um endereço social. A boca fala a partir da onde os pés pisam. Qual é o endereço social da tradição bíblica? O endereço social da tradição bíblica é a experiência dos oprimidos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia tem variedades. Tem contos, cantos, poesias, narrativas, provérbios, salmos. A Bíblia tem linguagens diferentes, tem um hebraico mais erudito, um hebraico mais popular, tem o aramaico, tem o grego. A Bíblia tem diversidade. A Bíblia tem contextos diferentes, mas tem um ponto comum, substancial e estrutural. São textos que surgem da tradição popular, da experiência dos oprimidos. Ora, se o endereço social da tradição bíblica é o chão dos oprimidos, a melhor lente para interpretar essa tradição é a lente a partir da experiência concreta dos oprimidos. Me parece um método que mais respeita a origem da tradição bíblica. Ou seja, primeiro, ler a Bíblia em comunidade. Segundo, ler a Bíblia a partir da experiência dos oprimidos. Porque isso é coerente com o endereço social no qual e do qual a tradição bíblica em sua variedade surgiu. O grande drama do cristianismo é que uma história popular e periférica foi capturada pelas lentes da elite do privilégio. Isso trai totalmente a história do evangelho. Daí, Manu, toda a dimensão política, social, relacional da Bíblia se perde. Porque nas lentes eurocêntricas do privilégio, a Bíblia virou manual de regra comportamental e de vida pós-morte. Entende? Então, é um conjunto de regrinhas para você se comportar certinho e para você ir para o céu. Mas isso é diminuir totalmente a trama social existencial da Bíblia. Portanto, é importante devolver a Bíblia ao seu endereço social. Então, primeiro, leitura comunitária. Segundo, leitura a partir da experiência dos oprimidos. E terceiro, como cristão, eu leio a Bíblia e faço parte de uma tradição teológica que lê a Bíblia, tendo Jesus de Nazaré como filtro, como lente prioritária, como parâmetro interpretativo máximo. Eu vou ler toda a Bíblia a partir da revelação de Deus na pessoa de Jesus. E Jesus foi o amor ético, materializado, encarnado. Jesus pegou a tradição textual da época, a Bíblia da época, e ele não fez uma leitura literalista. Ele pegou o texto e submeteu o texto à dinâmica concreta da vida, às necessidades urgentes das pessoas. Jesus não viu Deus sequestrado por um texto. Jesus não viu Deus minimizado por um texto. Jesus usou o texto bíblico como referência, mas sempre esteve aberto, espontâneo, criativo para ver Deus para além do texto. Jesus viu Deus no rosto das mulheres, viu Deus no rosto dos pobres, viu Deus no rosto daqueles que eram de culturas diferentes, de religiões diferentes da sua, porque Jesus não teve a pretensão de sequestrar Deus numa doutrina. Portanto, eu acho que a melhor lente é comunidade, experiência dos oprimidos e Jesus de Nazaré como parâmetro. Nenhum texto é maior do que a
a vida de Deus manifesta na história, no tempo, na cultura e nos corpos oprimidos. Ficou uma resposta didática? Ficou didática e ficou precisa, linda. Tenho uma pergunta bem objetiva para ti aqui nas perguntas. Eu estou tentando fazer as que chegam. Tem uma que fala, que pergunta se tu é universalista. Fala, pastor, você é universalista? Eu não entendi a dimensão da pergunta. Não sei se é um termo que eu desconheço. Se universalista significa para a pessoa que Deus não é cristão, que Deus não está confinado ao cristianismo, que Deus é Deus, portanto, o seu vento, o seu sopro vai para além de uma confissão religiosa e a sua salvação é para todas as pessoas, sim, eu sou universalista, porque eu creio que o sagrado se manifesta para além da minha experiência religiosa, mas não uma universalidade neutra, porque eu creio que a universalidade do amor de Deus se manifesta a partir da experiência dos oprimidos da história. Henrique, algumas pessoas perguntaram aqui, eu sei que eu e tu temos uma opinião similar sobre o tema da Páscoa e do Estado laico, né? Que tem relação com a resposta que tu deu intuitivamente no tema do universalismo, né? Então, como... Não é a pergunta... Eu tenho uma outra que eu quero fazer minha para ti, mas foi perguntado isso e eu queria que a gente comentasse, que tu comentasse um pouco sobre como os cristãos, né, que percebem e que defendem a liberdade religiosa, que não praticam a intolerância religiosa, que ao contrário, né, percebem a importância do resguardo ao respeito das outras religiões, podem perceber a questão do Estado laico, porque, só para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, eu não sou uma autoridade do Estado, né? Então, eu sempre fui cristã e nunca levei o debate de religião para dentro da política justamente por acreditar que o Brasil precisa do oposto, da construção de um Estado que garanta que todos tenham a sua religião. Mas esse é o momento de Páscoa e como cristã eu tenho o direito de fazer a minha celebração junto com vocês, ouvindo ao pastor que compartilha de uma visão do cristianismo comigo. Então, mas eu queria que tu comentasse um pouco isso também. O tema da laicidade do Estado e do cristianismo e da Páscoa. Sim. A Páscoa eu celebro como cristão, com o significado que eu compartilhei aqui da paixão de Jesus e da esperança da ressurreição. Então, é um dado da experiência cristã, da experiência judaica, é um dado também que se alastra na cultura e que as pessoas dão o seu significado, celebram isso na dimensão cultural e social, eu acho super legítimo. E cada pessoa atribui o seu sentido. Agora, do ponto de vista do Estado, concordo totalmente com você. Nós temos que defender o respeito pleno a todas as crenças religiosas, no plural mesmo, e a não crença religiosa. Do ponto de vista do Estado, essa é a minha defesa permanente. E o Brasil está muito longe disso, infelizmente. Porque existe hoje, você sabe, já há algum tempo e vem crescendo, um determinado setor dentro do cristianismo que vem usando o Estado para impor ao conjunto da sociedade uma doutrina específica. Na verdade, essa é uma questão histórica no Estado brasileiro. A laicidade nunca foi muito respeitada. E laicidade não significa aversão à religião. Pelo contrário, é dar o direito para que as pessoas manifestem suas crenças. Agora, o Estado, pensando no conjunto da sociedade, não pode se deixar levar por uma doutrina específica. Isso, ao longo da história, gerou múltiplas violências. Portanto, do ponto de vista do Estado laico, eu defendo o respeito à diversidade religiosa, o resguardo do direito de crença e não crença, mas jamais que uma perspectiva religiosa se aproprie do Estado, porque isso é violento e absolutamente antidemocrático. Aproveito para dizer que na história do nosso país, muito em função do racismo atravessando todas as esferas, as religiões de matriz africana foram e continuam sendo as mais perseguidas. Porque tudo aquilo que tem relação direta ou indireta com a África ganha a tipificação de ser inferior, de ser exótico, de ser primitivo, de ser do mal. E eu fico muito triste e aproveito a sua live para desautorizar o discurso cristão
que estimula a violência contra pais de santo, mães de santo e terreiros. É muito triste ver o nome de Jesus sendo utilizado para esse tipo de comportamento intolerante e racista. E o próprio racismo impregnou o próprio cristianismo, retirando as histórias negras da Bíblia, tornando Jesus alguém distante da ancestralidade negra e por aí vai. Então, laicidade é um princípio democrático fundamental. O Brasil está muito longe disso. E eu aproveito aqui para, em nome de Jesus, desautorizar o discurso que, em nome de Jesus, vem violentando outras religiões, especialmente os irmãos e as irmãs das religiões de matriz africana. O tempo passa muito rápido te ouvindo, viu, Henrique? Tá todo mundo, tem várias pessoas te mandando um abraço, agradecendo tudo que tu representa. A gente tem lutado muito para garantir condições para que as pessoas do nosso país fiquem em isolamento, né? Talvez a nossa maior batalha para salvar vidas hoje, né, seja a que as pessoas mais vulneráveis possam ficar em casa e que as pessoas que têm condições fiquem em casa mesmo, né? Quer dizer, que não circulem, que não passeiem, que compreendam a dimensão desse momento no país. E nesse momento surgiu um debate muito potente, muito grande, com relação às práticas religiosas, né? Quer dizer, é preciso estar no templo para chegar perto de Jesus. Eu já falei isso no início, eu acho que antes de tu estar conectado, nada, e talvez até eu ficar muito velha, eu acho que a gente vai ficar velho se lembrando desse período, né? O Duca diz para o Guilherme, lembra bastante de coisa, porque vão te perguntar quando tu fores velho, como foi a pandemia, né? Do impacto disso. Verdade. E para mim, o mais forte que houve, para mim, né, foi aquela imagem do Papa sozinho, né, na praça. Talvez por conhecer a imensidão daquela praça, né? Talvez por ele sozinho não estar sozinho, porque ele não estava, né? Talvez nunca tenha estado tão próximo dos nossos corações, daquilo que mais importa, e talvez por ele ter dito uma mensagem que tem relação com o que nós acreditamos, né, Henrique? Com a solidariedade. Ninguém se salva sozinho, ou seja, não haverá cura para isso que nós estamos vivendo, trancado no teu apartamento, esquecendo os mais vulneráveis, os mais pobres, as pessoas que continuam na rua prestando serviços essenciais. Por isso, eu queria te perguntar, né, eu queria que tu falasse um pouco isso. É preciso, são duas perguntas, né? É preciso estar na igreja para estar perto de Deus? E a segunda é preciso ter uma igreja para estar perto de Deus, né? Nesse momento é preciso, e sempre é preciso se encontrar com Ele, com essa relação mediada? Não. Estar em comunhão é sempre muito bom. Estar em comunhão, encontrar as pessoas, faz parte de boa parte das tradições religiosas e do cristianismo também. Eu, pessoalmente, estou sentindo saudade dos meus irmãos, das minhas irmãs, da minha igreja, do nosso momento de oração, leitura bíblica, da nossa amizade, da nossa fraternidade. Então, a comunhão é boa, é saudável, a comunhão física, presencial, a gente gosta disso. Mas não precisamos disso para um relacionamento com Deus em hipótese alguma. Na perspectiva do Novo Testamento, por exemplo, se diz ali textualmente, isso é muito bonito, que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é uma revolução na época, inclusive. Ou seja, Deus não está circunscrito num lugar. Deus está em todo lugar. Mais do que isso, o templo não é uma construção física. O templo onde Deus habita sou eu. O templo onde Deus habita é você. Portanto, do ponto de vista da fé, não precisamos de um templo para uma relação com Deus. Não precisamos de qualquer mediação para uma relação com Deus. Não precisamos de pessoas que facilitem o caminho para a nossa relação com Deus. Porque Deus, em seu amor, está em tudo quanto é canto, está dentro de nós, está na nossa casa. Portanto, não é necessário estar nesses lugares para que possamos ter uma relação com Deus. Não é necessário agora e não será necessário depois. Insisto, a comunhão é boa, a comunhão é saudável, esse encontro coletivo é potente, mas
nenhuma instituição monopoliza a experiência de Deus. Deus não precisa de mediadores, Deus não precisa de representantes. Eu falo isso como pastor, porque eu tenho visto e ouvido tantas lideranças, parece que Deus precisa delas, do culto delas, da igreja delas, para fazer qualquer coisa na vida das pessoas, entende? Então, são lideranças que se reivindicam um lugar, que se colocam num lugar absolutamente de controle, de manipulação, como se somente a pessoa indo naquela igreja, ouvindo aquele pastor, contribuindo financeiramente lá, Deus então vai fazer qualquer coisa que seja. Não. Eu creio nesse Deus que está em tudo quanto é canto, que habita a nossa própria vida, e nós não dependemos de nenhuma instituição, de nenhum ser humano, para uma relação direta com o sagrado. E nesse momento, o isolamento social é a melhor medida para salvar e preservar vidas. Eu estou com saudade, mas desde o início a minha igreja decidiu por não fazer mais encontros presenciais, porque essa é uma medida de cuidado e de amor com as pessoas da própria igreja. Então, quem pode, evidentemente quem pode, é melhor sim ficar em casa. Então, Manu, não acho que Deus precisa de templo para manifestar o seu amor, o seu carinho e a sua paixão por nós, mesmo sentindo saudade. Dentro de casa, um templo se faz, um culto se faz, porque Deus habita a nossa própria vida. E existem vários pastores e padres, né? Antes de ontem, eu estou um pouco perdendo tempo, talvez tenha sido antes de ontem, na sexta, eu ainda assisti uma missa da Sagrada Família de Barcelona, né? É um dos padres que eu acompanho nas redes sociais, eu vi e acompanhei todo o período, depois ele ainda ficou respondendo perguntas, então também existem pastores e padres como tu, né, Henrique, que se aproximam a partir das ferramentas que garantirão a preservação da vida, porque não é pouca coisa estar no mundo, né? Para que a gente, durante esse período, abra possibilidades para que alguns de nós não estejam. Henrique, a gente tem pouquinhos minutos para acabar. Como eu gosto muito de te ouvir, eu queria abusar de ti hoje, eu já estou abusando completo. A gente está aqui, está todo mundo adorando, muitas pessoas dizendo que sentem a presença de Deus quando te escutam. Achei bonito ler, queria compartilhar contigo isso que uma menina nos mandou. Mas eu queria que a gente terminasse, a gente tem 10 minutos ainda, mas que a gente terminasse te ouvindo, né? Palavras sobre esse próximo período de esperança, de expectativa, de caminhos para a gente seguir. Eu, particularmente, sou muito grata por ter te conhecido, né? Eu te conheci num momento, a gente se aproximou num momento muito duro do país e da minha vida particular, quando eu concorria a vice-presidente da República, e foi muito importante para mim também ressignificar no momento em que havia uma ofensiva tão violenta, né, de setores que se dizem cristãos contra particularmente focados em me atacar. Para mim foi muito, muito, muito importante ter te encontrado e ressignificado tudo naquele momento. Então eu queria que a gente terminasse com essas palavras tuas. Obrigado, tá, Manu, pela possibilidade dessa troca nesse domingo de Páscoa. Eu quero terminar lembrando de dois aspectos da Páscoa. Tem um trecho do Evangelho que Jesus estava na cruz, portanto, sendo alvo de tortura, sendo alvo daquele escárnio que você falou. A morte de Jesus foi comemorada por muitas pessoas, como muitas mortes ainda hoje são. A narrativa do ódio culpabiliza a vítima e comemora a sua morte. Isso é perverso. E Jesus foi alvo desse ódio que desumaniza e que celebra a morte. Mas Jesus, nesse período de fraqueza, de vulnerabilidade, de dor, sangrando, perdendo o ar, tem um trechozinho do Evangelho que diz que Jesus viu Maria, viu a sua mãe. Olha que cena, Manu. Uma mãe vendo a morte do seu filho, um filho vendo a dor da sua mãe. E segundo esse trecho do Evangelho, Jesus olha, vê um discípulo dele do lado da sua mãe, o discípulo que ele mais tinha proximidade e intimidade, e ele ainda consegue dizer o seguinte: filho, eis aí a sua mãe. Mãe,
eis aí o seu filho. Portanto, Jesus, perdendo a vida, conseguiu ter tempo para cuidar da sua mãe, porque ele percebeu que ela sentiria a maior dor do mundo, a dor de perder um filho. Como define Chico Buarque, saudade é arrumar o quarto do filho que já se foi. Jesus de Nazaré, que deu a vida pelo mundo, que caminhou com tudo quanto é gente, que inaugurou uma perspectiva nova de sociedade, não abandonou quem estava do lado. Quase morrendo, ainda teve o cuidado de dizer para um amigo: cuida da minha mãe, faz dela a sua própria mãe. Qual é a lição que eu tiro disso? Nós que somos militantes de um mundo novo, nós que guardamos uma utopia revolucionária dentro do peito, também não podemos nos esquecer de quem está perto, de quem está do lado, dos nossos amigos, da nossa família. É transformar o mundo no horizonte, mas cuidar dos pequenos mundos que estão ao nosso redor. Jesus sonhou com um mundo novo, mas morrendo teve tempo de olhar para sua própria mãe. E por fim, como diz Leonardo Boff, quem ressuscitou, quem venceu a morte, quem driblou a desesperança, não foi um imperador em sua glória. Quem ressuscitou não foi um sumo sacerdote em sua santidade. Quem ressuscitou não foi um sábio em sua profundidade. Quem ressuscitou foi um pobre, periférico, vítima do ódio, tido como blasfemo. Foi esse corpo pré-selecionado para a morte, que venceu a morte e anunciou a própria vida. Portanto, para quem está nos ouvindo, eu peço desculpa por uma certa emoção. Já que pede por mim também, Henrique, porque eu queria deixar esses dois recados. Olhar para quem está do lado. Às vezes é uma mãe que precisa de uma ligação. Às vezes é um filho que precisa de um abraço, mesmo que distante e virtual. Às vezes é um telefonema para um amigo que se sente desesperado. A militância revolucionária precisa cuidar de quem está do lado e valorizar os pequenos gestos que mudam o mundo. Mas, por fim, dizer que a ressurreição de Jesus tem um recado para nós. Não haverá futuro de paz para o mundo matando o pobre, violentando mulher, colocando o negro sob o alvo do racismo, dizimando povos indígenas. Não. A ressurreição de Jesus é um recado de Deus. O futuro do mundo só vai ser justo e pleno se vier a partir da justiça, da ressurreição dos corpos oprimidos. Portanto, olhar para quem está do lado e se decidir eticamente pelos oprimidos do mundo. Tem cruz, mas o fim da história há de ser ressurreição. Obrigado, Manu. Obrigada, Henrique. Obrigada, foi lindo, viu? Muito obrigada. Espero que todos vocês tenham gostado. Uma feliz Páscoa para ti e para tua família. Feliz Páscoa, minha amiga. Tchau, tchau. Obrigada. Tá.